que está na hora de, essencialmente, encarar o desafio fiscal que temos pela frente, que é maiúsculo, que, independentemente de ideologias, implica, digamos assim, reconhecer os limites da matemática. Nós estamos violando certas regras básicas na economia há 25 ou 30 anos. Isso redundou numa acumulação enorme de uma dívida pública muito pesada, muito onerosa, que implica uma carga de juros enorme, que consequentemente limita o espaço para outras políticas públicas. Então é fundamental conter o processo de crescimento explosivo da dívida pública, o que, no meu modo de ver, passa nos próximos anos por obedecer rigorosamente a regra do teto do gasto público, que foi aprovado pelo Congresso Nacional no final de 2016. Sem dúvida nenhuma, nós pecamos por não ter conseguido implementar um conjunto de políticas sociais de uma forma que fosse condizente com o equilíbrio fiscal. Outros países priorizam o equilíbrio fiscal e deixam de lado o aspecto social. Nós, nos últimos 15, 20 anos, adotamos um tipo de regime fiscal com bastante gasto social, com um conjunto de políticas, muitas delas até adequadas, mas que não cuidaram adequadamente do seu financiamento. O resultado é um desequilíbrio fiscal, o popular déficit público, não é? O buraco fiscal, que na média do período 2015-2017 foi de em torno de 9% do PIB. Isto é uma quantidade de dinheiro enorme, e isso que fez com que a dívida pública bruta aumentasse de 51%, 52% apenas 4 ou 5 anos atrás para o número atual de 77%, 78% do PIB, com risco de ultrapassar rapidamente 80% do PIB se esse processo não for contido. Então, é uma situação, de certa forma, paradoxal, porque, por um lado, há muitas reclamações compreensíveis pelo elevado desemprego, etc., mas, ao mesmo tempo, uma situação de relativa estabilidade econômica, no sentido de que a inflação, que é um problema dramático, por exemplo, na Venezuela, menos na Argentina, mas muito sério, também lá, aqui é uma questão que deixou de ser preocupante. Temos uma inflação em torno de 4% nos últimos 12 meses. Ao mesmo tempo, tem sinais de desequilíbrio fiscal que, se não forem adequadamente encarados pelo próximo governo e desde o começo, podem nos levar rapidamente para uma situação de retorno a velhos tempos, aos quais acho que nenhum brasileiro quer voltar. E volto a dizer, olhemos para o que está passando na Argentina e vamos entender os riscos que a economia corre. Populismo, numa definição popular, por assim dizer, é a ideia de enfatizar o presente, mas nos autoconfiscando o futuro. Tá? Envolve um conjunto de políticas que trazem benefícios palpáveis de curto prazo para partes consideráveis da população, mas que descuida da criação de condições para que haja desenvolvimento no longo prazo. A diferença disso se espelha, por exemplo, nas trajetórias contrastantes do Brasil e do Chile nos últimos 30 anos. O Chile era um país no passado mais pobre do que o Brasil, teve um grande desenvolvimento. Outro caso mais notório é a comparação da Coreia do Sul com o Brasil. A Coreia do Sul era um país muito parecido com a gente na década de 1950 e depois teve um desenvolvimento espetacular e nós, de alguma forma, perdemos o trem da história, exatamente por privilegiar o curto prazo e não dar importância ao longo prazo. Fundamentalmente, há questões ligadas à eficiência da economia,
ênfase na infraestrutura, qualidade da educação, um conjunto de políticas que muitas vezes não dão voto no curto prazo para os governantes, mas que são cruciais para que haja um desenvolvimento adequado, um progresso contínuo ao longo de 20, 30, 40 anos. Não estou otimista, também não chego a estar muito pessimista, no sentido de que eu entendo que há grandes dificuldades políticas para encarar essas questões de frente num processo eleitoral. O que eu tenho dito que é absolutamente fundamental é que o candidato eleito não tenha dito durante a campanha que ele, em hipótese alguma, realizará uma reforma da Previdência. Porque aí, sim, realmente é muito difícil dar uma guinada de 180 graus em tão pouco tempo. Mesmo que, idealmente, seria interessante definir com certo detalhamento durante a campanha o que será feito, ninguém é ingênuo, sabemos os condicionantes políticos, as pressões. É difícil imaginar que num país com as nossas características isso ocorra. O Brasil não é a Suíça e mesmo em países desenvolvidos isso muitas vezes tende a ser colocado para baixo do tapete em épocas eleitorais. Tá? Então, se o próximo presidente, seja ele quem for, tiver deixado essa porta aberta durante a campanha, desde que ele escolha as pessoas adequadas para isso e defenda boas medidas, essa reforma poderá ser feita, desde que haja, evidentemente, um processo convincente de explicação para a opinião pública, de tal forma a que se criem condições para que o Congresso possa aprovar uma emenda previdenciária.